Oi, gente. O que a gente pode ainda refletir sobre a tragédia do Rio Grande do Sul? Além das famílias terem que ser reparadas dessa tragédia, tiveram suas vidas perdidas, seus bens, suas casas, suas memórias, tudo, parentes, perdas humanas, né? A gente precisa também questionar o porquê que isso aconteceu e no cerne da questão. A crise climática, ela está aí, está intensificando movimentos naturais, mas as escolhas políticas e econômicas também influenciam, né? A gente tem um sistema capitalista que é predatório, é anti-meio ambiente, e a gente tem uma política neoliberal que quer cada vez mais extrair esse nosso planeta visando lucro. Então, a gente tem essa lógica desenvolvimentista, devoradora de ecossistemas, que a gente precisa mudar. Fazer política hoje com leis anti-meio ambiente não dá mais. Então, é muito fácil para um político falar que ele está em favor da natureza. É um discurso muito palatável e defendido por todo mundo. Só que a gente precisa começar a enxergar nas entrelinhas o que de fato são ações em defesa da natureza. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, quando ele, no seu primeiro mandato, em 2019, alterou radicalmente o Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Esse Código Ambiental ele foi escrito durante 9 anos por especialistas da área do meio ambiente. E em seu primeiro mandato, Eduardo Leite fez grandes mudanças lá. Permitiu que cada propriedade se autodeclarasse apta e dentro das leis ambientais, sem fiscalização alguma. Eliminou a obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental para obras públicas do próprio governo. Ele flexibilizou ações econômicas no solo do Pampa sem autorização de um órgão ambiental. O que isso gera? Ele permite degradação de áreas naturais e habitats de espécies nativas. Ele flexibilizou o manejo de áreas de preservação permanente, que são as APPs, ou seja, manejo de florestas nativas, áreas de conservação do Estado, que justamente ajudam a prevenir a erosão, protegem os cursos d'água e conservam a biodiversidade, a fauna, a flora, enfim. Tem uma lista enorme de retrocessos, de erros e mais erros. Essa flexibilização do Código Ambiental, ela libera, obviamente, construções em áreas que alagam, em várzea de rio. Elas eliminam vegetação que poderia drenar a água e tornar o solo menos propenso a deslizamentos, incentivam o desmatamento. Essas ações, então, prejudicam toda a capacidade de mitigação natural, de resiliência ambiental de possíveis tragédias que estão se intensificando no século XXI. Essa lógica de visar o lucro através da extração do meio ambiente, ela se reflete também na privatização de empresas que oferecem serviços essenciais para a vida humana. O Eduardo Leite, ele em 2019 privatizou 3 companhias essenciais, que é a CEE, Companhia Estadual de Energia Elétrica, a Sulgás e a Companhia Rio Grandense de Mineração. É a mesma lógica que vem fazendo o governador Tarcísio aqui em São Paulo, que já privatizou a EMAI e agora quer vender a Sabesp. E a Prefeitura de Porto Alegre já há algum tempo já vinha recebendo denúncias de sucateamento e redução do quadro de funcionários do Departamento Municipal de Águas e Esgoto, a DEMAI, que é a empresa que faz distribuição e saneamento da cidade. E o objetivo desse sucateamento é só mostrar, numa visão neoliberal, que o Estado é ineficiente e que, portanto, é preciso privatizar a empresa. Aí você vai privatizar uma empresa que fornece água, que é um bem vital para a vida humana, e que cuida do saneamento. E nessas horas de tragédia, por exemplo, o governador Tarcísio mandou justamente funcionários da Sabesp, especialistas em bombeamento de água, para ajudar nessa calamidade. Só que ele fez isso porque a empresa ainda é pública. A hora que a empresa virar privada, a dona da empresa vai visar o lucro, vai ser pautada pelo lucro, não vai mandar funcionários a bel prazer, sem ter uma visão de lucro. É só a gente ver a Enel, que é a empresa de energias aqui em São Paulo, que foi privatizada e que está fazendo um péssimo serviço aqui em São Paulo, que não fez nada pelo Rio Grande do Sul. Então a gente precisa questionar esse pensamento neoliberal, ele precisa ser atacado, ele precisa ser combatido. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Nem se cogita auxílio emergencial, renda mínima cidadã, isenção de impostos, qualquer outra forma que não a pessoa ter que abrir o seu comércio com as ruas alagadas e recomeçar tudo do zero e ainda brecar, problematizar as doações. Porque a gente, nós,
Não somos investidores, não somos donos das empresas, não somos fazendeiros, não fazemos parte dessa elite do capital, desse lobby do Congresso, detentores do dinheiro, do capitalismo. Nós somos pessoas propensas a nos tornarmos refugiados climáticos, atingidos e atingidas pelas tragédias climáticas, cada um na sua medida. E é o que está acontecendo com a população do Rio Grande do Sul, nessas cidades alagadas, que já aconteceu em diversas regiões do país. Geralmente, as populações mais pobres é que ficam mais expostas. A falta de políticas públicas de moradias dignas e seguras, garantia de leis ambientais para mitigar as catástrofes, fazem com que essas tragédias climáticas atinjam exatamente a população mais vulnerável. É o que a gente chama de racismo ambiental ou injustiças socioambientais. O agronegócio, por exemplo, ele destrói a natureza para fazer grandes pastos, grandes pastagens, monoculturas de alimentos para exportação, acumula essa riqueza gerada pela destruição do meio ambiente e provoca tragédia ecológica, atingindo principalmente os mais pobres. A mineração idem. A empresa Vale, por exemplo, encontrou uma terra onde ela poderia explorar o minério de ferro, lá construiu barragens de rejeitos sem manutenção adequada, provocando maiores desastres ambientais e humanos que a gente já viu, que a tragédia de Mariana e Brumadinho, e ainda continua impune, não teve reparação e a empresa segue explorando o território. É o mesmo descaso como ocorrido em São Sebastião. Então esse é o princípio do capitalismo. Exploração irrestrita, apropriação privada do lucro, de exploração da terra. E quando acontece uma tragédia, essas empresas pedem ajuda para outras esferas do governo, socializando o prejuízo. Elas ficam com o lucro da exploração e socializam o prejuízo na hora das tragédias. Visto agora, o governo federal destinou bilhões de reais para a reconstrução do Estado. Claro que isso tinha que acontecer. O Estado do Rio Grande do Sul precisa ser reconstruído. Não é essa a questão. A questão é que ele teria que ter investido numa ação preventiva e não para a reparação de danos. A gente prioriza a expansão da exploração, o atendimento ao mercado de capitais, o lucro dos investidores, dos acionistas, mas a vida das pessoas a gente deixa para depois. Tenta reparar de algum jeito, se acontecer alguma tragédia, a gente faz alguma compensação econômica e vê como que a gente lida isso aí, vê como que vai ser possível. Então esse cenário que se apresenta é muito revoltante, ele provoca muita indignação, porque a gente sente que a gente precisa fazer uma revolta popular no âmbito ambiental, a gente precisa se unir e enfrentar esse tipo de política, esses deputados no Congresso que continuam aprovando leis antiambientais, e isso vem provocando atraso no mundo. Não é uma questão só do Brasil, é no mundo. Destruição ambiental, perda de vidas, perda de histórias. Essas pessoas não vão ter crise de consciência. A gente não pode contar com isso. A gente precisa de outras gerações para substituir essa mentalidade velha. Enquanto a gente não entender que nós somos os próximos refugiados climáticos, que a gente precisa de uma mentalidade ecossocialista, a gente vai continuar sofrendo essa destruição até a extinção da espécie. Se uma mudança radical não acontecer, mesmo quem ganha com esse sistema predatório, cedo ou tarde vai perder. Todos nós perderemos.